Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que não esquecessem de dar o like no vídeo para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Hoje é dia 4 de junho de 2026, Quinta-feira. Quinta-feira a gente fala sobre os personagens da Bíblia. E hoje vamos falar um pouco mais sobre Noé. Nós iniciamos esse mês de junho e o tema proposto para esse mês de junho é falar sobre a família. Ontem nós falamos sobre uma pergunta que era: será que existem famílias felizes hoje em dia, E hoje a gente vai falar um pouco mais, conhecer um pouco sobre Noé. Quando Noé ali salva a sua família naqueles tempos difíceis que eles estavam vivendo. E em Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz assim: Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Você já teve a sensação de estar nadando contra a correnteza? De olhar ali ao seu redor e perceber que os valores que considera importantes parecem estar ali desaparecendo? Muitos pais sentem isso, muitos avós sentem isso, muitas famílias cristãs também sentem isso. Nós vivemos em um mundo cheio de mudanças, influências e pressões que muitas vezes entram dentro dos nossos lares sem sequer pedir permissão. Diante dessa realidade, surge uma pergunta: como proteger a nossa família em tempos difíceis? A resposta ela pode ser encontrada na vida de um homem que enfrentou um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. E esse homem era Noé. A sua história continua extremamente atual. A Bíblia descreve os dias de Noé como uma época de grande corrupção. A violência crescia, o pecado se espalhava, as pessoas estavam cada vez mais distantes de Deus. Será que existe alguma semelhança com os dias de hoje? Bom, mas em meio àquela geração surgiu um homem diferente. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Observe que ele não era perfeito, mas escolheu permanecer fiel ao nosso Senhor. Foi então que Deus lhe deu uma missão ali extraordinária: construir uma arca. Durante muitos anos, Noé trabalhou em algo que parecia sem sentido aos olhos das outras pessoas. Enquanto muitos zombavam, ele continuava obedecendo a Deus. Enquanto muitos ignoravam os avisos de Deus, Noé permanecia firme. E quando o dilúvio chegou, sua família estava protegida dentro da arca. Noé ali, ele não podia mudar o mundo, mas ele podia cuidar da sua casa. E existe aí uma lição muito poderosa. Noé não conseguiu transformar toda a sociedade ao seu redor, mas Noé conseguiu influenciar sua família. Muitas vezes ficamos preocupados com tudo o que está acontecendo ao mundo. E existem motivos para essa preocupação, é lógico. Mas Deus não nos chamou para carregar o peso do mundo inteiro. Ele nos chamou para sermos luz onde nós estamos. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro dos relacionamentos que Ele colocou sob nossa responsabilidade. E Noé entendeu isso. A sua fidelidade alcançou aqueles que estavam próximos dele. Talvez a parte mais impressionante da história seja esta.
A arca começou a ser construída muito antes da chuva. Essa pode ser uma das partes mais importantes. Quando Noé começou a construir aquela arca, o dilúvio ainda não havia chegado. Ele se preparou antes da tempestade. E isto com certeza também fala conosco. Os valores que ensinamos hoje, as orações que nós fazemos hoje, os momentos que passamos com os nossos filhos, netos, hoje, tudo isso está construindo uma espécie de arca espiritual para o futuro. Muitas das proteções que as nossas famílias terão amanhã começam nas escolhas que nós fazemos hoje. A fé de Noé, ela influenciou a sua família. E a Bíblia, ela destaca a fé de Noé. Ela destaca a sua confiança em Deus, a sua perseverança, a sua obediência. E sua família foi impactada por isso. Ninguém consegue transmitir aquilo que não vive. Por isso, o maior legado espiritual não é apenas aquilo que nós falamos, é aquilo que nós demonstramos. Os familiares observam as nossas reações, observam nossas prioridades, observam nossa maneira de enfrentar os problemas. Uma fé genuína, ela deixa marcas. E muitas vezes essas marcas permanecem por gerações. E uma coisa é certa, Deus sabe guardar aqueles que confiam nele. Quando as águas subiram, a arca permaneceu firme. Isso não foi porque Noé era forte, mas porque Deus estava cuidando dele. Isso também vale para mim, vale para você, vale para todos nós. Nem sempre Deus nos livra das tempestades, mas Ele promete estar conosco dentro delas. Talvez a nossa família esteja atravessando um momento difícil. Talvez existam preocupações, incertezas ou desafios que parecem grandes demais. Mas lembre-se de que o mesmo Deus que cuidou de Noé continua cuidando dos seus filhos, que somos nós, até hoje. Mas o que nós podemos aprender com Noé hoje? Primeiro, não desista de viver sua fé, mesmo quando a maioria escolhe outro caminho. Segundo, invista espiritualmente na sua família. Faça orações pela sua família. Converse com Deus sobre a sua família. Dê exemplo através da sua vida, né? E terceiro, confie que Deus está trabalhando mesmo quando você ainda não vê os resultados. Noé levou muitos anos construindo a arca, mas cada dia de obediência estava preparando algo muito maior. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo na nossa vida, na nossa família, não é mesmo? E enquanto nós refletíamos aí sobre a vida de Noé, talvez alguém possa ter pensado nos desafios da sua própria família, o que ela enfrenta, né? Talvez existam situações que geram preocupações, talvez esteja fazendo orações há muito tempo por alguém que ama e não tenha visto resultados, ou talvez esteja até pedindo sabedoria para conduzir sua casa em meio a tantas influências deste mundo. Mas a boa notícia é que Deus continua sendo o refúgio para aqueles que confiam nele. Então, por isso, antes de nós encerrarmos, vamos colocar nossa família diante do Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, obrigado pela história de Noé. Obrigado porque ela nos lembra que é possível permanecer fiel mesmo
em tempos difíceis. Meu Pai, nós vivemos em um mundo cheio de desafios. Existem influências que tentam afastar as pessoas dos teus caminhos. Existem pressões que muitas vezes chegam até dentro dos nossos lares. Mas hoje nós queremos te pedir e pedir de coração a tua ajuda. Fortalece a nossa fé. Dá-nos sabedoria para conduzir nossa família. Ajuda-nos a sermos exemplos de amor, de integridade e de confiança em Ti. Eu te peço, Senhor, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos netos, abençoa os nossos pais, abençoa nossos casamentos. Guarda, Senhor, todos aqueles que nós amamos. E que a nossa casa seja um lugar onde a Tua presença seja percebida todos os dias. E quando surgirem tempestades, ajuda-nos a lembrar que Tu continuas no controle. Senhor, e que nunca a gente esteja sozinhos. Por isso nós entregamos a nossa família em Tuas mãos. Fazemos isso do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Noé não ficou conhecido por acompanhar a maioria. Ficou conhecido por caminhar com Deus. E foi essa decisão que protegeu a sua família. Talvez você não consiga mudar tudo ao seu redor. Talvez a gente não consiga mudar tudo ao nosso redor. Mas a gente pode continuar caminhando com Deus. E quando nós fazemos isso, deixamos de confiar apenas nas circunstâncias e a gente passa a confiar naquele que controla todas as coisas. Que essa verdade nos acompanhe a todos nós ao longo deste dia. E amanhã, em nossa série, A Fé na Vida Real, vamos conversar sobre uma situação muito presente em muitos lares, quando a família não pensa igual. Como lidar com opiniões diferentes, escolhas diferentes e até mesmo níveis diferentes de fé dentro da mesma casa. Então eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir, que Ele fortaleça a sua família e conduza os seus passos, hoje e sempre. Um abraço a todos, até amanhã, fiquem com Deus.